Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês aqui nessa tarde, conversando um pouquinho. Meu nome é Gabriel Marostegan, sou Head of Data Strategy da CIT e estou aqui com vocês hoje para compartilhar uma história sobre cultura data-driven, algo que nós estamos praticando e descobrindo isso com os nossos clientes. Bom, então esse é o nosso tema que abordaremos agora nossos próximos minutos. É um tema que a gente não deve se alongar, então vamos começar. Eu trago no nosso início aqui essa frase, que é a frase do Robert Waterman, que é uma frase bastante curiosa, porque serve até nos dias de hoje, né? Ele escreveu isso em 1980, no momento em que ele escrevia um livro sobre empresas em busca de excelência. Era um momento onde tinha os Estados Unidos buscando excelência em fabricação de automóveis, tinha a Toyota no momento de descobrindo lá a produção na linha de montagem de maneira muito mais ágil, etc. Então, ele estava fazendo pesquisa sobre isso, e ele escreveu uma das frases do livro, bastante famosa na época, foi justamente essa, né? Empresas são ricas em dados e pobres em informação. E eu trouxe isso porque parece que ela foi escrita nos dias de hoje, né? Veja quantos anos não se passaram, né? Estamos em 2020, praticamente aí 40 anos se passaram, e essa frase é muito presente nos dias de hoje, né? Ainda mais agora que a geração de dados é muito maior, né? Nesse exato momento, cada um de nós, não só consumimos dados, mas a gente também está constantemente gerando novas informações. Muito bem. E nesse contexto, cada um de nós aqui nessa sala tem a ciência disso, e as empresas também já têm a ciência que os dados são uma das principais alavancas para alcançar impacto de negócio, né? E as empresas já despertaram sobre que os dados conseguem ajudá-las, revelando, identificando, inclusive, novas oportunidades, inclusive identificando e validando hipóteses de negócio ou teses que elas tenham de grandes oportunidades, medindo os resultados e, inclusive, isso retroalimentando o seu próprio negócio ou ajustando, fazendo aquele ajuste fino, o que poderia ser melhor, que é onde passa a gerar conhecimento. E um item bastante importante, e agora, né, que a gente ouve falar muito mais, sobre proteger privacidade, né? Os dados, inclusive, nos ajudam a isso, né? Então, as empresas não só têm ciência disso, mas como elas já provam deste valor, né? Da importância do dado como um pilar importante, como um pilar estratégico, principalmente. E o dado, ele parece ser muito amplo, na verdade não parece, né? Ele é muito amplo, né? Ele acaba trazendo uma série de sopa de letrinhas, ele tem uma vasta gama de aplicação, tem a parte de análise, tem a parte toda de engenharia, né? Mas, no fundo, trazendo por uma visão mais simples, a questão do dado, para o dado ter aquele impacto de negócio, a gente só precisa praticamente de duas coisas, né? Passar a identificar o problema, entender o problema em diversas perspectivas, né? Em diferentes perspectivas, olhar tanto numa visão macro, né, macroscópica, ou até mesmo, às vezes, microscópica, conseguir ter essa habilidade de olhar nas duas perspectivas, né, em perspectivas diferentes, e, principalmente, tomar decisão, tomar atitude rapidamente, né? Então, entender o problema, né, através dos dados e agir sobre eles. Afinal, o verdadeiro valor do dado, ele está na ação provocada por ele, né? Se a gente não age, o dado estará lá parado. É só mais uma informação que está armazenada. É só mais um projeto que está na gaveta guardado, né? Qual que é a nossa realidade hoje em dia? Essa é uma pesquisa, inclusive, recente, tem aqui informações de 2019 e de 2020 já, né? CEOs aqui responderam que um dos principais motivos das empresas não conseguirem ser data-driven é justamente a questão de desconfiança,
eles não se sentem confiantes e confortáveis em usar dados. E praticamente isso é 67% dos CEOs, dos C-levels, respondem que eles não se sentem seguros em utilizar os seus próprios dados. Isso gera em torno de uma média anual de gasto de 15 milhões de dólares, com dados de baixa qualidade ou de dados desnecessários, dados que estão lá parados, que a gente acumulou, que a gente capturou esse dado, trabalhou, gastou um baita de um esforço e ficou ali parado. Ele não gera valor. Outra barreira, 95% também dizem que a principal barreira nem é tanto mais a tecnologia, mas é a cultura, é o processo de como utilizar, né, como eu faço isso de fato, conseguir fazer com que o dado gere a ideia e materialize, né? Então, no fundo, a barreira é um pouco processual e cultural para fazer isso de ponta a ponta. E, naturalmente, como consequência, a gente tem uma baixa performance, né? Tem uma projeção que até 2022, apenas 20% dos insights, de fato, vai ajudar as empresas em algum tipo de impacto de negócio, né? E por que essa baixa performance tão desse tamanho e tão profunda, né? Por que a gente não consegue ter essa cultura mais soft, né? Que caminha mais tranquilamente, que flui? As armadilhas mais conhecidas, isso a gente foi entendendo ao longo da nossa jornada, né? A CT é uma empresa que tem 25 anos de jornada, né? Passou de ser uma especialista, inclusive, de engenharia de software, a gente passou a falar muito de processo, e hoje a gente fala de transformação digital, e o dado veio rodando junto com isso. E o que a gente percebe das principais armadilhas para que as empresas não consigam ser tão orientadas a dados é quando eu tenho o dado não perseguindo e não conectado a um problema de negócio. Eu tenho o dado isolado e uma expectativa de que o dado me dê respostas. O dado como aquela bola de cristal, né, aquela bola mágica que vai me trazer respostas. Ou as métricas mesmo, também não conectada com uma estratégia. São só métricas por ter métricas. Métrica para fazer gestão de um processo, métrica para me falar se a produtividade está ok ou não está ok, mas ela morre ali. Ela não está conectada com a estratégia da empresa, uma estratégia de negócio, ou mensurando até mesmo indicadores que me falam se os clientes estão satisfeitos ou não, né? Ou às vezes até é parte disso só, não é completo, né? Que daí me traz uma conexão para o terceiro item, quando eu falo que são análises enviesadas, né? Com uma visão limitada sobre o problema. E os nossos dados, que inclusive está conectado com o quarto também, né? Que são os dados em silos e não integrados, né? Os dados, eles são distribuídos, eles estão espalhados nas empresas, e tudo bem por isso. Isso não tem problema eles estarem espalhados. O fato é quando a gente para olhar, analisar, por mais que às vezes eu tenha um problema, eu não olhar só com uma parte dos dados. É eu pegar esse problema, ou pegar o desafio que eu tenho em mãos, e olhar esse desafio de uma maneira completa e os dados integrados. É eu trazer uma visão de um problema de negócio, trazer a visão do cliente, trazer a visão da operação, trazer a visão do negócio, né? Trazer todos esses componentes que estão ao redor do meu desafio e os dados que passam por ele, né? Quando eu trago essa visão integrada, ali eu começo a ter o dado, né? E uma visão completa, e na verdade não ter o dado, né? Eu passo a ser mais data-driven, porque eu consigo, inclusive, subsidiar, suportar, né? Uma tomada de decisão mais assertiva, inclusive. Uma notícia importante e uma sacada aqui para vocês é que vocês não precisam de nada novo para começar. No fundo, todas as empresas aqui e cada um de nós, praticamente, no contexto que nós estamos, a gente já tem tudo que a gente precisa para começar. Agora, esse tudo não é o tudo perfeito, né? O truque aqui é a gente começar a fazer, né? E, naturalmente, vão aparecer coisas que faltam. E deixa essa pergunta vir. Está faltando mais uma parte. Mas, pelo menos, você já sabe o que está faltando uma parte e você vai incrementalmente escalando, né, e aumentando o seu entendimento, mas você está aumentando a partir de uma solução aplicável. Né? Então, a dica aqui, né, o truque mágico,
né? No fundo, entenda primeiro o problema que você quer resolver, né? Identifica os dados que você precisa para entender esse problema, né? Coleta, pega esses dados, analisa de maneira integrada, né? Veja o que eles estão te mostrando, o que ele vai te mostrar, né? E a partir do que ele está te mostrando, haja sobre ele, né? A gente não precisa ter todos os dados. Vamos falar sobre os clientes, no final cliente satisfeito ou não. Que isso está bastante na moda, inclusive, falar sobre jornada de cliente, experiência de cliente. A gente nunca vai conseguir pegar tudo do cliente. Nunca vai conseguir. Mas a gente consegue pegar partes e ir entendendo ele aos poucos. Se você conseguir pegar uma parte, entender um pouco dele, você já consegue agir um pouco mais. Daí você vai descobrir que tem uma outra parte que você precisa. Daí você vai encontrar uma maneira, e daí você vai precisar da engenharia, precisar de uma série de recursos para capturar esse outro dado que você detectou, mas ele é puxado por um problema de negócio. Ele não é empurrado porque eu tenho aqui uma tecnologia ou tenho aqui uma solução que faz tudo isso e eu não tenho aonde depois usá-la, né? Ou, às vezes, a gente, até com o olhar de tecnologia, eu consigo ver aqui um monte de aplicação, mas o negócio não enxerga. Daí a gente fala em idiomas diferentes, né? Eu não consigo fazer isso de ponta a ponta. Então, eu preciso partir da necessidade do negócio para que essas coisas fluam. Vamos lá. Falta de dado ou tecnologia não são os motivos para ser data-driven. A questão é a cultura. O gap é cultural nas empresas, né? Como a gente está falando, no fundo, não é só ter tecnologia, né? E também não é só ter a necessidade. A questão é como a gente conecta esses dois mundos e faz uma cultura de que eles dois funcionem conjuntamente. E como que a gente faz para habilitar uma cultura de dados? Né? Como que a gente agora, compartilhando com vocês algumas dicas, como que a gente acredita que é possível habilitar uma cultura de dados numa empresa? A primeira dica, parece um jargão também, né? Assim, parece que até é muito óbvio até, o lidere pelo exemplo. E aqui não é apenas o líder do time ou aquela liderança direto fazer, né? É a empresa como um todo mesmo. Então, a gente está falando aqui de começar pelo C-Level, né? Isso tem que estar na pauta dele também, o começar a pensar baseado em dados, né? A precisar de mais informação, né? Isso é importante. Por quê? Porque a cultura aqui, a gente até traz a pirâmide de Schuch aqui como um diagrama para ajudar a gente a entender, né? Como que é o modelo que a gente normalmente, que a gente chama de modelo antigo aqui no desenho, o modelo padrão que a gente mais foi criado, ou que a gente foi, que nós aprendemos tudo praticamente, né? Assim, olha, no fundo, eu te falo qual que é o pensamento, e daí você vai gerar um comportamento a partir do que eu estou te falando. Essa aqui é o pensamento, a partir daqui você tem que se comportar dessa maneira. Só que a pirâmide do Schuch, ele traz um modelo completamente inverso. Assim, que a melhor maneira de você implementar uma cultura, de você criar uma cultura no ambiente, é você começar a mudar o que se faz. Por isso que ele fala do ao contrário. Ele fala sobre, primeiro você fala o que fazer, e à medida do que você vai fazendo diferente, os valores e atitudes vão se tornando outros, e naturalmente uma cultura se instala no lugar. Então a gente fala sobre mudar o comportamento para influenciar o pensamento. Então, isso é significativo, né? E não é só porque eu estou falando desse level que isso vai ser top-down, mas ele também estar nessa jornada é importante, porque daí toda a cadeia começa a falar sobre as mesmas coisas. Vou dar algum exemplo aqui, e esses dois exemplos são empresas que colocaram isso em prática, no nível de C-level, e isso começou a descer por toda a empresa, isso começou a se espalhar. E foi a maneira que eles encontraram de exercitar uma forma de utilizar dados mais no seu dia a dia. O primeiro exemplo aqui, que a gente até colocou com o texto ali de um pouco de dado antes da reunião, né? O que eles combinaram? Eles combinaram o seguinte, ó, antes de todas as nossas reuniões, mais ou menos uns 30 minutos antes, a gente sabe que vai falar sobre determinado assunto, então,
Minutos antes dessa reunião, a gente passa alguns dados para as pessoas que vão participar dessa reunião, né? À medida que, de forma que eles consigam pelo menos ler um pouco de informação, de fatos e evidências ali sobre aquele assunto, e depois a gente parte para discutir o tema, né? Dessa forma, as pessoas já entrariam e já entravam na sala com algumas opiniões, deixando o seu feeling, deixando o seu sentimento do lado de fora e entrando com um pouquinho mais de razão, um pouquinho mais de base em dados e base em evidência. E ali a cocriação e tomada de decisão na reunião, ela era um pouquinho mais, vamos supor assim, vamos colocar aqui, seria um pouco mais inteligente, porque estava baseado em dado e estava todo mundo praticamente na mesma página, né? Então, essa foi uma estratégia que algumas empresas adotaram para criar essa cultura. Isso foi se espalhando. Um outro exercício, que aqui, esse também é bastante interessante, que aqui, inclusive, aqui tem um detalhe bastante curioso, inclusive, né? Durante as reuniões, conforme tinham discussões e até mesmo alguma apresentação de algum projeto ou de algum, até mesmo status de evolução e etc., era muito comum as pessoas perguntarem, inclusive, né? Olha, você tem dados que suportam essa sua ideia? Ou tem dados que suportam essa sua opinião? Tem dados que suportam essa sua afirmação? Né? Isso no intuito de fazer com que as pessoas buscassem mais informações, até para estruturar as suas ideias. E por que aqui tem um detalhe importante? Que aqui não é no sentido de você tem dados que suportam isso, no sentido de, olha, não estou confiando nisso, estou desconfiado que você está errado. Não é no sentido de acusação, mas é no sentido de vamos exercitar, né? Então, assim, olha, inclusive, quero te ajudar a encontrar quais os dados que poderiam suportar essa ideia, né? Ou vamos identificar juntos aqui. Essa é uma outra maneira que algumas empresas passaram a adotar também internamente, e desde C-Level e, naturalmente, toda a companhia foi exercitando essa estratégia para falar um pouco mais de dados. Essa é a nossa dica número 1. A dica número 2 é sobre métricas. E aqui não é só definir a métrica, mas é encontrar a métrica. Por que encontrar e não definir? Definir é muito simples de falar assim, olha, então a nossa métrica para esse problema vai ser esta e esta e esta, e a gente segue com essa métrica até o fim do processo, né? O encontrar é um exercício, porque, inclusive, a métrica a gente pode ir aprendendo que podem ser outras, né? Não que aquele lance, né? Então eu já cheguei nesse objetivo, vou mudar a métrica para agora... Não é nessa ideia, não. A ideia é que a gente vai encontrando a métrica para que a gente consiga achar a melhor métrica para medir o resultado que eu estou buscando, né? Porque nem sempre é muito claro. E às vezes a gente está falando sobre um resultado que é um pouco intangível, né? A tal da satisfação de cliente. Isso é intangível. Isso não é tão claro, olha. Então, é diferente falar assim, vou mensurar a quantidade de conversão, percentual de conversão no seu canal digital. Isso é mais tangível, é mais fácil a gente calcular. Quando a gente fala de experiência de cliente, tudo bem, tem o NPS, que dá para a gente usar, mas a gente sabe que o NPS também é um pouco vago, depende do momento, tem umas outras coisas. Então, o encontrar a métrica é o exercício de você ir medindo e descobrindo o que mais você pode medir para entender, por exemplo, a satisfação do cliente, ok? Outra coisa importante aqui, métricas suportando todas as perspectivas do problema que você está avaliando. Não é só métrica olhando o dinheiro, né? Não é só métrica olhando a satisfação, porque geralmente o problema de negócio, ele tem algumas balanças ali, né? Então, se eu olho, por exemplo, um caso real, a gente implantou um aplicativo, colocou no ar e falou assim, nossa, cara, a nota na loja da Apple e na loja lá de Android está super 10, a gente conseguiu atingir a melhor nota, puta, muito bacana. Só que daí, quando a gente entrava lá para ver também um pouco das reclamações, tinha um monte de gente reclamando de um monte de problema, sabe? Então, a gente não podia olhar só sobre a nota, eu tinha que olhar também sobre outras perspectivas, né? Assim como
eu tenho desafios que eu tenho que olhar para a satisfação de cliente, também tenho que olhar para o resultado de negócio, financeiro também. Então, eu preciso encontrar esse equilíbrio e olhar para a perspectiva como um todo. Importante. Da mesma maneira que as métricas podem prejudicar a estratégia. Então, assim, se eu olhar muito só para um lado, ela pode ir contra a estratégia global, tá? Então, vou dar um exemplo aqui depois, aqui embaixo da Wells Fargo, que é um case também bastante interessante, que mostra um pouquinho desse caso aqui que a gente está falando. Que, inclusive, são esses dois problemas que eles tiveram, né? Eles falaram sobre métricas podem prejudicar a sua estratégia e encontrar as métricas e comunicar a todos. A comunicação para as pessoas envolvidas e ficar claro qual é a métrica e o que a gente está perseguindo é super importante. Então, métrica saudável é aquela que tem que ser simples, tem que ser mensurável e também tem que ser alcançável. Né? Não dá para a gente definir e encontrar uma métrica que eu não consigo calcular, não consigo mensurar. Né? E a quantidade de métrica não significa também qualidade ou melhor eficácia. Né? Então, no fundo, eu tenho que encontrar as métricas que seja confortável, que seja o suficiente para medir aquele objetivo. Falando do case da Wells Fargo, não sei se todo mundo que está aqui conhece ou não, Wells Fargo é um banco americano, super famoso e tradicional, e o case aqui dele, sobre métricas, é o seguinte, eles desenharam, isso até que recentemente, tá? Isso não faz muito tempo, eles desenharam como uma estratégia de negócio, praticamente tinham 3 objetivos, 3 pilares estratégicos. Tinha um pilar estratégico de satisfação do cliente, olha, a gente vai buscar a satisfação de cliente sobre os nossos produtos. Tinha uma outra estratégia, olha, então, para alavancar venda de produto, a gente vai usar a estratégia de incentivar a venda cruzada, né, cross-sell, né, então, vender produtos mais cross dentro dos clientes, então, um cliente que só consumia um produto, vou vender para esse cliente consumir um segundo, um terceiro produto, né, então, eu consigo alavancar vendas. E uma terceira estratégia agora que eu não estou me recordando, mas essas duas aqui que nos interessam. Muito bem, desenhou-se essa estratégia, né, onde parte dela estou falando sobre venda cruzada, estou falando sobre satisfação de cliente. Naturalmente, o que aconteceu? Foi desenhada isso, a empresa começou a comunicar quais eram a estratégia e quais eram as métricas. Quando isso chegou, basicamente, para o time, ali para agências, né, onde praticamente acontecia essa venda, esse relacionamento com os clientes, a agência olhou, basicamente, na métrica de venda cruzada. E os caras começaram, as pessoas começaram a trabalhar e dedicar esforço na venda cruzada. Estavam cumprindo a meta. Ninguém podia negar. Os números estavam ótimos, né? A estratégia naquele olhar estava perfeita. Só que tinha um lado da satisfação do cliente que ninguém estava olhando para contrabalancear a estratégia da empresa como um todo. Começou a passar os primeiros meses, do outro lado da companhia, né, onde tinha, vamos colocar lá o call center, onde tinha o central de atendimento, começou a receber um monte de reclamação, do tipo, olha, estou reclamando porque está aparecendo aqui um produto que eu não tenho clareza do que significa, me venderam aqui um débito que eu não sei do que é. Começou a chover uma série de reclamação e a empresa, com o decorrer do tempo, começou a ter um monte de processo jurídico, por exemplo, de pessoas insatisfeitas. Então, veja bem, a gente falou sobre encontrar as métricas de maneira que elas tivessem uma perspectiva global, né? E, inclusive, se eu não tivesse cuidado, elas podiam prejudicar a estratégia. No caso da Wells Fargo, ela foi muito prejudicada. Inclusive, correu o risco até de quase abrir falência, porque o volume de dinheiro que ela teve que gastar, né, para recuperar a imagem, de não só pagar, né, todos esse ônus, né, que eles geraram para os seus clientes, mas de recuperar a sua imagem, né, simplesmente por um desdobramento de comunicação e uma métrica que não desdobrou e foi definida só olhando parte da sua estratégia, deu todo essa consequência, né? Então, a métrica tem que tomar um pouco de cuidado, porque ela tem esse outro lado que pode prejudicar grandemente o resultado e a estratégia da empresa, ok? Terceira dica, simplifique acesso.
né? Os dados precisam estar onde as coisas acontecem. E aqui é uma tríade, né? A gente está falando de arquitetura, modelo organizacional e área de negócio. E aqui, qual que é o pensamento aqui, né? Não é só ter a melhor arquitetura, a melhor tecnologia, o mais avançado, o mais perfeito, o mais performático. Tudo isso é muito importante, muito importante. Mas aqui é sobre a mentalidade de responder essa pergunta, ó. Como podemos configurar ou arquitetar ou planejar a tecnologia para oferecer dados melhores e mais rápidos, né? O modelo organizacional, respondendo à seguinte visão: como podemos nos organizar para que as nossas decisões e ações aconteçam sem atrito, de forma autônoma, no tempo certo, né? Qual que é a questão do modelo organizacional? Geralmente, eu tenho um time de dados e time de negócio, né? E daí o time de negócio precisa de alguma coisa mais específica, eu recorro a um time de dados. E daí eu espero um tempo de resposta. Como o time de dados, inclusive, não vive essa realidade, ele vai responder de acordo com o que ele acha, com o que ele consegue enxergar. Porque ele não enxerga com o olhar do business, da área de negócio, né? Então, esses mundos, eles estão desconectados. Então, o modelo organizacional, onde eu tenho essa proximidade aqui, um time integrado, um time multidisciplinar, por exemplo, tá? E a área de negócio é como que eu posso usar os dados de maneira inteligente para alavancar o resultado do negócio. Então, como que eu habilito o uso de dados em áreas não técnicas, como uma área de negócio? Como que eu faço para essa tríade funcionar? Então, o simplificar acesso ao dado não é só liberar, está aqui liberado, né? Está aqui o seu login, sua senha, está super flexível, a nossa estrutura é self-service, está ok. Não é só isso, né? É, sim, ter o simples acesso, é ter o dado disponível, é ter o dado atualizado, né? Informação lá com acuracidade e informação em precisão, né? Tá seguro, flexível, etc. É tudo isso também. Mas a gente conseguir fazer essa tríade funcionar, né? Não pendendo só para um lado, só para o outro, mas essa tríade em harmonia, né? Essa tríade onde eu consigo área de negócio com expertise de exploração de dado, né? É um modelo organizacional onde isso funcione com autonomia e harmonia, e a tecnologia e a arquitetura, né, que suporte isso e deixa tudo isso funcionar, parar em pé. Quarta dica: administre a incerteza. Nem sempre os dados serão precisos e lidaremos com dados incompletos. Dado é 1 ou é 0. Dado é binário, né? Mas nem sempre ele vai ser preciso. Vai chegar um momento que a gente vai olhar a informação e falar assim, nossa, isso aqui não dá para ter 100% de segurança, que é a informação melhor, né? E isso aqui é o reflexo daquilo que a gente viu, da realidade, né? 67% não acreditar que é o suficiente, etc. E a gente precisa aprender a lidar com isso, né? E daí entra a questão do espírito empreendedor e a convicção emocional. É necessário isso, a gente administrar essa incerteza. Porque se a gente não lida com isso, eu congelo. E eu congelar, eu não tomo atitude. Eu não tomar atitude, eu perco o tempo e as coisas ficam paradas e eu viro um grande acumulador. Percebe? Então, assim, eu preciso agir, mesmo que não seja tudo o perfeito, mas eu vou agir e vou aprender de alguma maneira o que falta e vou complementar. E esse ciclo de aprendizado é o que vai me fazer mover para frente, né? Trabalhar com dados é método científico, é criar e validar hipóteses frequentemente. É esse ciclo conectado. Termina um, começa outro, né? Termina uma parte, começa outra. O ponto aqui é, de fato, né, o equilíbrio de quando eu paro, então, precisão eu consegui, até aqui é onde eu consegui o máximo de precisão da informação. Agora, vamos agir, porque senão aqui hora eu vou ficar andando em círculos, né? Aqui é um pouco do segredo e não tem essa resposta, qual que é o melhor momento. Aqui é um pouco do feeling, enquanto que a gente já se sente menos inseguro, né? É um pouco do feeling daí do próprio time. E os dados têm prazo de validade para ser usado, né? Se você demora para utilizar aquela informação, já perdeu o time, né? Então, aquele insight, você demorou um pouquinho mais, perdeu o time.
o dado, o insight, a informação que você conseguiu gerar, ela tem um prazo de validade para ir para a rua, para gerar um movimento. A quinta ideia e última, praticamente, é aprenda fazendo e compartilhe, né? Então, gente, aqui, o mundo de dados é vasto, como a gente falou lá no início, né? Então, não vai conseguir aprender tudo para começar a avançar, né? E a gente é um pouco autodidata, naturalmente, né? Então, no fundo, é aprender fazendo e compartilhando, né? Fazendo uma comunidade funcionar dentro da própria empresa, né? Incentivar e suportar o aprendizado, abrir espaço para isso, né? Inclusive abrir espaço para falhas, né? Aprendizado na vida real, eu preciso abrir espaço para falha, né? O erro é importantíssimo, inclusive, para que a gente aprenda e consiga evoluir, né? Então, deixar esse ambiente safety numa empresa é o mais importante para que a gente avance, né? Promover o conhecimento, além de temas técnicos, né? Isso é muito importante, né? Capacitar as pessoas, o seu time, né? Ter habilidade com storytelling, olhar um pouco da gestão financeira, né? Pegue pessoas de outras áreas da sua própria empresa, depende da contabilidade, né? Do RH, de logística, chama essa pessoa e fala assim, olha, explica um pouco como sua área funciona, né? Deixa o time também de dados entender como que é o modelo de negócio daquela área, para que ela serve, o que ela faz, né? Esse entendimento um pouco do negócio é muito importante, né? Para que as pessoas também se integrem, né? Isso vai gerando uma integração entre as pessoas e principalmente o conhecimento, né? Use as pessoas para compartilhar entre elas, né, que é um pouco do que eu estava falando, né, e aqui é o compartilhamento não só do que cada um conhece, mas é também o que cada um vai descobrindo, e também tem empresas que acabam investindo em programas educacionais, mais tradicionais, né, ou até mesmo parcerias também acaba sendo uma estratégia que funciona. Muito bem, até aqui, eu vou contar agora 3 cases, vou ser bem rapidinho, inclusive, onde a gente exercitou um pouco desse mindset. O primeiro que eu vou contar é o que a gente passou na Centauro, e aqui não é nem tanto para falar sobre a solução em si, mas é para falar como isso foi acontecendo, né? Aqui, no fundo, era uma plataforma digital que tinha o desafio de criar uma proximidade, inclusive, com os clientes, né? As pessoas que vão à loja comprar os seus tênis, os seus artigos esportivos. E aqui tinha uma questão que o próprio vendedor da loja tinha uma interação relativamente próxima e a gente conseguiu detectar que o próprio vendedor tinha uma relação e as pessoas voltavam a procurar aquele mesmo vendedor, né? Então, ali, o que a gente foi trabalhando com os dados, que depois gerou até um data science um pouquinho mais estruturado ali. A gente começou capturando isso meio que numa planilha Excel, né? O vendedor foi meio que registrando as primeiras vendas, né? Até meio que ali por nome do cliente que ele conhecia. Depois a gente desenvolveu um appzinho bem básico para facilitar a vida e deixar isso mais digitalizado, que alimentava isso uma base de dados, né? Com o tempo que a gente começou a gerar uma base um pouquinho maior, isso já entrava para um back-office. E quando entrou para um back-office, a gente começou a ter um histórico melhor, né, de consumo, e dava para tirar já fazer alguns treinamentos de machine learning e gerar algumas visões, algumas interpretações. A gente começou a gerar uma régua de relacionamento com os clientes, né? Então, o canal de comunicação com os clientes acabava sendo o próprio vendedor, né, da loja, né, dentro da loja, mas o machine learning, ele gerava uma régua de relacionamento e recomendava, né, algumas ações, alguns touch points para o vendedor, e o vendedor fazia esse touch point via WhatsApp com os clientes, né? Então, ele sabia que um cliente veio procurando determinado produto, ele lançava lá na app, né, o machine learning acabava processando e ia recomendando, inclusive, os próximos passos do que recomendar, o que não recomendar, por exemplo, o que não recomendar não, né, mas o que recomendar, inclusive, né, ou o que recomendar além daquilo que ele veio procurar, né. Então, isso aqui é um exemplo bem simples, e não estou me apegando nesse case para falar de solução técnica,
mas é sobre como a gente foi evoluindo e implementando uma cultura baseada em dados, desde a loja, colocando uma cultura de dados dentro da cabeça, do mindset das pessoas que trabalham na loja, para eles verem essa importância, inclusive, né, que teve um aprendizado na loja, teve aprendizado de back-office, né, e ali esse ciclo foi rodando e foi evoluindo. Né? Isso aqui, naturalmente, ele foi testado, implementado em algumas lojas só, né, e estava agora no momento de expansão de escala para outras unidades. Um segundo case, aqui é um centro de excelência, um COI, Centro de Excelência em Digital Analytics, que a gente criou, inclusive foi premiado pelo Banking Technology em 2018, foi esse case, como foi o melhor caso de uso de dados daquele ano. Nós fizemos isso no Banco Itaú. O desafio lá, basicamente, eram 2 desafios, isso foi dentro da área de CRM. Então, era o desafio de a gente subir uma solução que pensasse numa arquitetura de dados e governança de Digital Analytics para todos os canais digitais. Então, como que a gente conseguia fazer uma estrutura única, né, que sustentasse todos os canais digitais. E um segundo momento, habilitar uma cultura data-driven, onde as áreas de negócio conseguissem consumir e utilizar esses dados, né? E, finalmente, o terceiro passo aqui, era de maneira que essas áreas de negócio ganhassem independência no uso dessas informações. O que aconteceu foi que a gente subiu essa arquitetura, né, com processo padrão de desenvolvimento, foi escalando aos poucos, etc., foi ajustando e tudo bem, à medida que isso foi subindo. Quando isso foi subindo, já logo na partir dos primeiros tagueamentos, tagueamento básico, já conseguia ver as páginas, né, sem detalhe de muito, sem tagueamento muito específico, né, as informações mais básicas, a gente já tinha condição de se aproximar das áreas de negócio e mostrar para as áreas de negócio maneira de consumir essas informações. Só que qual que era o desafio, né? O COI, querendo ou não, ele é um centralizador, né? É uma estrutura centralizadora. Então, eu tinha que, de certa forma, quebrar um pouco isso, né? Então, esse COI, ao longo do tempo, ele foi se desfazendo e foi criando uma perninha dentro da área de negócio, né? Que, inclusive, também tem um modelo chamado Hub and Spoke, né? Que, no futuro desse projeto, ao longo do tempo, ele acabou virando isso, né? As áreas de negócio acabou tendo pessoas de Digital Analytics que conseguia consumir as informações estruturadas dentro do COI, e o COI acabou sendo um time mais especialista, pensando em evolução de plataforma, né, pensando em evolução da própria arquitetura, né? Mas voltando na história do Data Driven, como que a gente foi aproximando, né, a área de negócio para isso? A gente criou esse framework aqui, basicamente de 5 passos, onde a gente trazia, né, a gente se conectava lá na área de negócio com o PO, principalmente no início, entendia um pouco do que eles estavam perseguindo no canal digital, os principais problemas que eles tinham. A gente voltava para casa, preparava uma coleta de informações em torno daquele problema, né? Fazia um primeiro dashboard ali, só juntando isso, sem grandes análises. Depois a gente reunia de novo, né? Todas as pessoas em torno daquele desafio. Então, eu tinha o PO, eu tinha os designers daquele canal digital, eu tinha o superintendente que respondia por aquele produto, tinha todas as pessoas, os devs que desenvolviam, né, os canais digitais, eu tinha todas aquelas pessoas, às vezes tinham 15 pessoas, 20 pessoas, tinha projetos que até tinham 30 pessoas, assim. A gente levava nessa segunda etapa e mostrava para eles, né, colava tudo nas paredes, assim, e mostrava, olha, isso aqui são os números que a gente tem e os problemas são esses, né? O que poderia estar acontecendo e passava a analisar junto, né? Fazer um diagnóstico junto. No momento que a gente fazia esse diagnóstico, algumas ideias iam surgindo, né? Putz, será que isso aqui está acontecendo por causa disso aqui, ó? Porque nesse momento parece que o usuário sai da página, né? Ou parece que o usuário não está encontrando tal coisa, porque quando ele liga lá para reclamar, ele está buscando imprimir a segunda via, né? Mas a segunda via existe aqui no nosso menu, mas ele não está enxergando,
né? Então, essas hipóteses ia sendo criada, mas ia sendo criada num conjunto onde eu tinha o time multidisciplinar com todas as cabeças pensantes, olhando aquele produto, né, olhando aquele canal, em todas as perspectivas. Naturalmente, a gente priorizava algumas das ideias, ia para um teste onde a gente implementava isso mais rapidamente, às vezes até numa solução meio arame enfarpado ali, né, só para fazer o teste. Esse teste a gente validava, né, validava no sentido, comprovava aquela hipótese se estava válida ou não, né? Então, funcionou. Então, se funcionou, a gente gerou um aprendizado que funcionou, então a gente montava um plano de rollout, fazia a solução definitiva e rolloutava a solução. Ah, não funcionou essa hipótese? Não, então a gente descarta essa hipótese, vamos pegar a segunda hipótese gerada, e esse ciclo foi gerando continuamente, né? Então, aqui nas fotografias, vocês podem ver o time analisando, gerando as hipóteses, e depois aqui, inclusive, os dashboards dentro da própria estrutura, das squads ali, eles iam alimentando, quase que em tempo real, os resultados do que rolava nos canais digitais. Isso aqui, por exemplo, numa jornada de 2 meses, que a gente fez um intensivão nas áreas de negócio, a gente, por exemplo, envolveu 235 pessoas, foram 193 ciclos, foram 193 hipóteses geradas, mais ou menos, 26 ciclos, mais de 10 áreas envolvidas, e a gente conseguiu números mais ou menos em torno disso daqui, né? Então, teve casos que a gente conseguiu 62% de aumento em aquisição de serviços que estavam sendo oferecidos em canal digital, 40% de redução, né, em atendimento de cliente, ou até mesmo nos canais específicos de atendimento em cliente, 86% de incremento, né, em retorno operacional, né, dentro de venda de produto através do próprio canal digital, e às vezes hipóteses que tinham investimento de apenas 50 horas, né? Então, era uma hipótese, e a gente investiu 50 horas de desenvolvimento, né, e gerava números expressivos, como vocês estão vendo aqui. Então, essa estrutura, ela foi sendo implementada, esses ciclos, né, eles foram sendo gerados, e ao longo do tempo a área de negócio foi aprendendo a fazer naturalmente, né, ela levou essa expertise de dados como uma parte, né, integrante do seu time, e esse ciclo eles rodam, praticamente assumiram como parte dos seus ritos, e fazem até hoje, se tornando, de certa forma, data-driven também. Um outro case aqui, último, é o que a gente fez na Nestlé. A Nestlé é um caso bastante ali de engenharia de dados, bastante de ciência de dados, machine learning. Ali a gente também fala de cultura, a gente fala de trabalhos relacionados à performance de business, e não só performance de solução, tá? E aqui também fala sobre consumidor, né? Então, tinha essas 3 áreas envolvidas nesse case aqui como um todo. A cultura aqui, a cultura de como a gente coloca uma cultura ágil, né, de maneira para desenvolver soluções de dados, como que eu consigo, inclusive, garantir uma performance, né, para produzir ativos de dados, né, olhando performance das áreas de negócio, né, e garantir também ativos de dados e soluções de dados que olhavam na perspectiva de consumidor. Isso na jornada, né, nossa, a gente acabou lidando com praticamente todas essas marcas aqui, né, são marcas bem conhecidas da Nestlé, né, a gente teve ação, a gente fala end-to-end, né, porque foi desde o início do processo do produto, quando ele entra na cadeia de venda até entrega, né, até compra na gôndola, basicamente teve todo esse produto, esse processo de ponta a ponta, né? Então, quando eu olho na parte mais interna de performance da área, né, em todas essas fases a gente acabou gerando algum tipo de solução, e quando eu olho na perspectiva de consumidor, mais do lado de fora também, né? Então, desde awareness, da parte quando eu falo de venda, de suporte, loyalty, que a gente não atuou praticamente nada aqui, e logística também, distribuição, muito pouco, quase nada. Então, o que tem a ver na história do data-driven aqui, né? Então, no fundo, a gente não chegou implementando já uma solução direto, né? A gente foi entendendo dessa área aqui, na questão de performance da área de negócio,
qual que era o problema que eu tinha aqui nessa parte aqui de desenvolvimento de produto? Então tinha um problema aqui e a partir desse problema, a gente desenhou a solução. Aqui também tinha um determinado desafio, daí eu fui desenvolvendo a solução. Então, os desafios que eu tinha em cada parte, né, dessas áreas foram puxando as soluções e o time hoje criou praticamente um ciclo que ele roda de maneira bastante rápida, respondendo às áreas de negócio, gerando os insights, né, e fazendo com que as áreas atuem de maneira bastante rápida, gerando os resultados. Muito obrigado, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje.